Olá, cliente Quest, seja muito bem-vindo novamente ao nosso CX Day. Eu estou aqui hoje para entregar a nossa quarta aula. A nossa aula de hoje vai ser com a Mariana Abdala. Ela é simplesmente a responsável por experiência e relacionamento lá na 99 Táxi. Esse nome não é estranho, né? Pois é, ela é parceira de trabalho do Rodrigo Tavares. Lembra aquela aula sobre o futuro da central de atendimento ao cliente? Pois então, se você não viu, volta lá no seu e-mail, faz o download e assiste, que o pessoal do 99 está arrasando com as aulas. A Mari vai contar um pouquinho pra gente como cultivar uma cultura customer-centric. Então lembrando, pega a sua barrinha, vai até o final da página, clica no botão do download para conseguir acompanhar em real time a apresentação enquanto você está ouvindo a Mari falar. Combinado? Mari, seja muito bem-vinda ao nosso Sex Day. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Minha eterna gratidão a você, ao Rodrigo, a todo o time da 99 por essa incrível parceria. Eu tenho certeza que a sua aula, assim como do Rodrigo, vai ser sensacional. Obrigada, Pan, pelo convite. Obrigada para todos vocês que estão assistindo. Eu vou compartilhar um pouquinho do meu material. Vim falar hoje para vocês um pouco sobre experiência do cliente e como cultivar uma cultura centrada no cliente dentro das empresas. E aí, durante a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá bom? Bom, minhas redes sociais estão aqui. Depois vocês vão poder fazer um download do material e aí vocês podem acessar e me mandar e-mails, também acessar a rede do LinkedIn para falar comigo. Quem sou eu? Vou contar um pouquinho da Mari. Essa foto aqui, a primeira que vocês estão vendo no vídeo, foi a minha carteira de trabalho. Eu comecei a trabalhar super cedo, inclusive eu tirei essa foto com uniforme. Tinha 14 anos quando eu tirei a carteira de trabalho. E desde essa época, então, eu trabalho com atendimento ao cliente. Eu fui trabalhar com experiência do cliente e estratégia um pouquinho depois. Então, tenho 15 anos de experiência com atendimento e 10 anos de experiência com estratégia de experiência do cliente. Contando um pouquinho da minha vida, esse dog bonitinho é o Oreo, que me acompanha em tudo. Sou casada com uma pessoa super maravilhosa e esse time incrível é um pedacinho do meu time aqui dentro da 99, numa das aulas que a gente fez sobre experiência do cliente. E o que eu falo para as pessoas é que eu costumo ser não customer focused, não customer driven, não só customer centric, mas customer obsessed. Eu sou extremamente obcecada pelos meus clientes, obcecada por todos os clientes, com todas as marcas com quem eu já trabalhei. Eu acho que isso é uma paixão de vida, isso é algo que eu tenho em mim como propósito, que é poder ajudar pessoas e levar para elas a melhor experiência possível. E vocês também podem ver um pouquinho da minha trajetória. Então, eu comecei a trabalhar super cedo, coloquei aí os principais lugares que eu já trabalhei e hoje eu tô aqui na 99, na palestra que vocês viram do meu colega Rodrigo. Ele conta um pouquinho sobre os nossos valores, ele conta bastante também sobre como a gente trabalha aqui e um dos nossos principais valores é que geramos valor para os nossos usuários. Então, para não ficar repetido também com o vídeo dele, que vocês podem assistir também, eu pulei a parte dos valores, mas a gente vai falar um pouco disso durante a apresentação. E como eu falei para vocês, eu gosto muito de experiência do cliente. Então, no ano passado, eu tirei, no começo do ano passado, a minha certificação de Certified Customer Experience Professional. É uma certificação que a CXPA, que é uma associação de profissionais de experiência do cliente, uma associação global, tem. Hoje, aqui no Brasil, nós somos em 7 pessoas certificadas. Eu sou uma delas. Eu acho que eu sou a pessoa mais nova certificada, mas porque eu tive uma oportunidade muito grande na vida de trabalhar com isso e descobrir cedo essa paixão. Então, super agradecida pelo convite, pela oportunidade de poder falar com vocês. Mas a gente tem que falar, então, o que é Customer Experience, que é um termo que virou muito na moda, a gente começou a pesquisar, né? A gente gourmetizou bem a palavra, a gente acha isso em tudo quanto é lugar. Você pesquisa no LinkedIn, pesquisa no Google, você acha Customer Experience em tudo. E para a gente começar a falar um pouquinho do que é isso, eu acho importante a gente dizer também o que não é Customer Experience. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns pontos de reflexão que eu acho que vão ser importantes ao longo do resto da palestra. Não é atendimento, não é Customer Service, não é Customer Care. Essas coisas são componentes importantes de uma marca e componentes importantes da experiência, mas elas não representam o que é experiência do cliente, elas são pilares muito importantes. É importante ter o carinho pelo seu cliente, é importante servir bem e atender bem o seu cliente, mas isso não faz uma estratégia inteira de Customer Experience. Outra coisa que as pessoas costumam confundir muito é
user experience e usabilidade. Usabilidade, na verdade, é como você usa um produto ou um serviço, a facilidade que a marca te proporciona para isso. User experience, você pode dizer, por exemplo, que é como você tem a usabilidade do seu produto, né? Como você consegue navegar nas telas, se é fácil, se você consegue ter uma boa utilização daquele produto ou daquele serviço. E é um pedaço da experiência do cliente, mas ela não representa toda a experiência. E também não é um momento ou uma experiência única. Você pode ter uma experiência, um serviço específico com uma marca, mas aquilo não compõe a experiência do cliente como um todo. Também não é uma área, uma função ou um cargo único, um cargo específico. Então, as pessoas costumam falar muito de Customer Experience confundindo com esses fatores, confundindo com essas coisas. Mas o que é, então, Mari? Customer Experience é como as pessoas, como os clientes percebem as interações que você tem com a sua companhia. E por interações, eu costumo dizer que são as diretas e indiretas. Muita gente acha que é necessário ser um cliente fidelizado de uma marca para você ser considerado dentro de uma estratégia de experiência do cliente. Eu também falo para as pessoas que não. Só o simples fato de você ter um interesse de um produto ou serviço, ele tem que ser o suficiente para a marca ter você em seu radar, ter você no radar da marca, na realidade, porque uma marca precisa crescer. Eventualmente, as pessoas deixam a marca por N motivos, ou porque não precisam mais daquele produto ou serviço, ou porque aquele ciclo de vida acabou, e você precisa crescer. Então, se você considerar só o pool de clientes que você já tem, aquilo não vai ser suficiente para você crescer como marca, e se você não tem uma estratégia para você adquirir mais clientes, você acaba saindo do mercado. E quando eu falo que as interações elas podem ser diretas ou indiretas, muitas vezes as pessoas acham que tem que ser uma interação física, uma interação presencial. E não, na verdade a interação ela começa quando a gente pensa no produto ou serviço e começa a pesquisar sobre ele. Então, por exemplo, se eu pergunto, poxa, eu quero comprar um carro. Se eu quero comprar um carro, eu vou perguntar para o meu colega, poxa, esse carro que você tem, você gosta dele, você não gosta, é uma marca boa, você já teve problemas? A partir do momento que aquela pessoa está me contando sobre a experiência dela com aquela marca, aquilo já é uma experiência para mim também, porque eu já vou começar a somar percepções sobre aquela marca a partir da experiência de outra pessoa. Então, é uma interação indireta, mas eu estou recebendo uma percepção e aquilo vai formando a minha memória enquanto cliente e que vai me ajudar a tomar ou não uma decisão em prol daquela marca. E falando sobre isso, a gente tem o que a gente chama da pirâmide, e aqui eu chamei de original, da experiência do cliente. Hoje em dia a gente tem um monte de pirâmide por aí. A gente pegou essa pirâmide e colocou um monte de coisinha nesses níveis aí, mas na realidade é uma pirâmide que nasceu em 1992, num artigo sobre logística da Elizabeth Sanders, e ela falava dos 3 níveis de percepção do cliente. Mais tarde a Forrester pegou essa pirâmide e começou a estudar sobre esses níveis de percepção em relação ao mundo de experiência do cliente. Então, quando a gente fala da base, e isso serve para qualquer mercado, sobre você conseguir cumprir as suas necessidades enquanto cliente com uma marca, isso é o básico. O que a marca precisa ter para manter as suas portas abertas. Se a marca ela não consegue nem proporcionar aquilo que ela se propõe para o cliente, aquilo que ela promete enquanto marca, no seu discurso, na sua estratégia, ela não consegue nem ter eficiência. Na minha visão, isso é uma base de eficiência. A experiência ela não está em você proporcionar para o cliente aquilo que você promete. Isso é você ser eficiente. Minimamente você dá aquilo que você está proporcionando e prometendo para o seu cliente. Um segundo level de percepção, porque hoje você tem vários competidores, então vários conseguem atender a demanda de um cliente, para você começar a se diferenciar, é que aquilo não seja atritoso, que aquilo seja fácil. Isso é opcional só para marcas em que você não tem nenhuma opção enquanto cliente. Então, dando um exemplo. Hoje em dia, você não tem onde tirar sua carteira de motorista, senão no Detran. Ser fácil, sem atrito, é opcional, porque para o Detran, enquanto empresa, não tem uma competição. Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar no mercado de mobilidade hoje, e pensando que o Detran também é uma empresa, também tem funcionários, também tem receita, você precisa garantir que os processos sejam cada vez mais fáceis para os clientes se engajarem, porque no mercado competitivo que a gente tem hoje de mobilidade, você tem N opções. Você pode andar de ônibus, de patinete, de bicicleta, de carro particular, você pode andar de carro alugado. Então, a pessoa ir lá, tirar a carta dela,
tá ficando cada vez mais opcional para o próprio cliente. Então, quando a coisa se torna opcional para o cliente, deixa de ser opcional, ser fácil e sem atrito para a marca. O próprio Detran, se vocês pararem para pensar, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano atrás, se você tinha uma multa no seu nome e você precisava passar para o nome de outra pessoa, era super difícil. Você tinha que imprimir, você tinha que receber a multa, preencher tudo. Vamos supor, quero passar para o nome de outra pessoa, colocar os nomes, os dados da pessoa, colocar o documento da pessoa. Você tinha que colocar no envelope, ir até o correio, torcer para o correio não estar em greve, para que chegasse a tempo no Detran para considerar essa troca de pontos. Hoje você pode fazer isso do seu celular. E eles fazem isso para que os processos sejam cada vez mais simples e para que as pessoas continuem engajadas a usar os serviços da marca, né? Os serviços enquanto fornecedor. Então, hoje em dia, mesmo empresas que não têm competição, elas acabam tendo esse tipo de direcionamento, de ser mais focadas no cliente. E para mim, ser fácil, não gerar atrito para o cliente, na minha visão, é uma obrigação de todas as marcas. Eu não me proponho a ir para o mercado para gerar atrito, para gerar dor de cabeça para o meu cliente. Então, para mim, isso também é um ponto de vista de eficiência e ainda não de experiência. Quando eu penso em experiência, eu penso no topinho da pirâmide, que poucos conseguem chegar efetivamente, que é você ser enjoyable, é você gerar o ápice da conexão e engajamento emocional do seu cliente, é você, através das percepções geradas com o seu cliente, você conseguir formar uma memória positiva daquilo. Então, a gente vai somando percepções, aquilo vira uma memória e aquela memória é mais difícil de sair da sua mente. E quando o cliente tem uma memória positiva, porque teve experiências consistentes ao longo do caminho e positivas com a sua marca, ele aumenta a tolerância dele. Então, pensando como cliente, se você tiver experiências consistentes e uma memória positiva, no momento que acontecer alguma coisa que fugir da expectativa do cliente, ele vai ter uma tolerância maior, porque ele vai parar e pensar, poxa, a minha experiência sempre foi tão boa, problemas acontecem, mas eu tenho segurança de que ele vai ser resolvido. Agora, se você não estiver sendo eficiente na base da pirâmide, se você não estiver cumprindo com os objetivos, não estiver sendo fácil para o cliente, você tiver atritos ao longo do caminho e não tiver consistência, quando ele chegar e tiver um momento de conexão emocional, aquilo vai ter muito pouco valor agregado para ele, aquilo não vai significar muito para ele e não vai ajudar a formar uma memória positiva. E muito pelo contrário, ele vai ficar desconfiado da sua intenção. Porque imagina, você vai para uma marca, você está junto com uma marca e cada hora você tem um atendimento, cada hora você tem uma experiência diferente com ela. Você não sabe o que esperar. Você não tem segurança de que se você tiver um problema, você pode contar. É que nem um relacionamento. Eu sempre costumo fazer esse paralelo de experiência do cliente com relacionamento entre pessoas, né? Se você tem um relacionamento em que ele é estável e tudo mais, quando você tem uma briga com a pessoa, você consegue resolver. Você fala, putz, tudo bem, nosso relacionamento é super bom, vale a pena investir, vamos conversar e vamos resolver. Se é um relacionamento conturbado, chega uma hora que a gente quer mandar a pessoa para o espaço e falar, bom, cada um para o seu lado e a vida, que eu acho que é melhor desse jeito, não confio mais, não rola mais, não tenho mais tolerância emocional para esse tipo de relação. Então, a consistência é muito, muito, muito importante e ela ajuda a gente a chegar com muito mais segurança nesse topinho da pirâmide para a gente garantir que aquilo que a gente está investindo para engajar emocionalmente o cliente vai ter um retorno efetivamente. Tem uma outra coisa que eu gosto de trazer bastante, que é como a gente chegou nisso, né? Como a gente chegou nessa era do cliente, como que o cliente se empoderou tanto. Porque quando a gente fala de cultura, a gente tem que saber também o propósito e o porquê que a gente está implantando aquela cultura. Tem que fazer sentido, né? Se as pessoas costumam dizer, né? Se faz sentir, faz sentido. As pessoas precisam sentir no coração delas o porquê faz sentido, porque tem propósito essa visão de ser centrado no cliente. E aí, se a gente olhar um pouco de histórico, a gente tem que, de 1900 a 1960, a gente estava numa era de manufatura, então quem manufaturava mais, tinha uma vantagem competitiva muito forte. A gente chamava isso de cadeia push, não tinha demanda do cliente, a gente fazia a demanda do cliente, a gente empurrava tudo que a gente produzia para os nossos clientes. Com os anos 60, onde começou a era da globalização, que os mercados começaram a se conectar, o poder de distribuição virou uma vantagem competitiva. Então, como que eu consigo escoar a minha produção? Legal, já produzo mais barato, manufaturo mais barato. Como que eu faço agora para
distribuir esse produto de uma forma mais eficiente e conquistando mais clientes. Em 1990, começamos na era da informação, ou seja, a gente começou a ter celular, computador, pessoas conectadas, aquela internet de escada que demorava horrores e fazia aquele barulhinho que a gente esperava da meia-noite para a gente entrar, porque era um pulso único, e porque não ia atrapalhar ninguém que estivesse ligando na nossa casa. Eu só não vou imitar o barulho, porque eu não sei fazer o barulho, mas tenho certeza que todo mundo que está assistindo sabe qual barulhinho eu estou falando. E basicamente a gente começou a se conectar mais. A gente começou a dar muito mais voz, mais acesso à informação, a resenhas, ao boca a boca, a pesquisar o que significa ou como usar um produto ou um serviço, ou o que aquela marca representa para outras pessoas. E tiveram algumas marcas que potencializaram muito o poder da tecnologia e da informação e unificaram isso com a manufatura e a distribuição. A Amazon, por exemplo, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque serve para todos os mercados, é conhecida como a loja de tudo. Só que a Amazon, ela começou lá no começo dos anos 90, bem quando começou essa era da informação. Como que eles conseguiram evoluir bastante? Primeiro, cultura. Eles implantaram que todo mundo tinha que ser obcecado pelo cliente e que não bastava ser a loja que tinha de tudo e mais barato e que conseguiria distribuir isso de forma mais eficiente para os seus clientes. Eles atrelaram isso tudo ao poder da tecnologia, à utilização de dados, para entender quem é o seu cliente, para poder, assim, usar todas essas vantagens competitivas que vieram ao longo dos anos para todos os seus clientes. E com isso, a gente começou a criar uma certa inteligência dos nossos clientes, uma sagacidade dos nossos clientes, porque eles começaram a perceber que tinham muita voz e que a demanda já não era mais empurrada por aquele que produzia, e sim uma demanda pull. O cliente que puxa a demanda, o cliente que diz o que ele quer. E a marca que sabe o que o cliente quer e que faz isso primeiro, ganha uma vantagem competitiva em relação às outras, e não só em relação às outras, mas em relação a mercados. Então, por exemplo, hoje, se você quer reservar uma viagem, você não vai necessariamente, algumas pessoas preferem, mas você não vai sair da sua casa, estacionar no shopping, ir lá numa loja de viagem, esperar um agente pesquisar várias coisas para você com o computador que está virado para ele, que você não pode ver a opção, para depois você tomar uma decisão para onde você vai. Você pesquisa do seu celular, você pesquisa do seu computador, você pergunta para os seus amigos, você faz a reserva, você faz reserva num Airbnb da vida ou num Couchsurfing, que você não vai pagar nada e vai conhecer pessoas de quebra. Então, assim, o cliente começou a se empoderar muito. E aí a gente entrou na era do cliente. Clientes super empoderados. Que obviamente a gente já está falando muito disso em todas as nossas aulas, então eu nem vou me estender muito nesse ponto. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. A primeira era da manufatura, ela durou 60 anos. A segunda, que é a da distribuição, ela durou 30 anos. A terceira, da distribuição, ela durou 20. E a gente está em 2019. E a era do consumidor, ela começou em 2010. Ou seja, estamos há quase 10 anos vivendo essa era do consumidor. Eu prevejo que as empresas que começarem a captar tecnologia, dados, Customer Analytics e que entendam o que o cliente quer, de fato, de forma muito proativa e de forma muito preditiva, vão ser as que vão, de fato, se diferenciar nas próximas décadas. Então, para mim, a gente vai entrar numa era de Customer Analytics. Então, completamente data-driven, completamente focada em dados voltados para o cliente. E quem souber usar esses dados, conhecer bem os seus clientes, conhecer de coração todos os seus clientes e se antecipar às demandas e conseguir conciliar a vontade do cliente com o poder tecnológico que a gente tem, mixando emoção e tecnologia, são as marcas que com certeza vão se dar melhor. E como a gente já falou, as barreiras competitivas do passado já não se sustentam mais. E as indústrias que a gente tem hoje, elas não têm mais as mesmas barreiras. Se você falava de uma indústria no passado, ela competia num nicho de empresas entre aquela indústria. Hoje, elas competem entre elas. Então, por exemplo, um site de tecnologia como o Google, ele compete diretamente com a CVC. Na verdade, a CVC compete diretamente com o Google Flights, com o Airbnb da vida. Ela não compete mais com a Latam Travel, que é a lojinha física de viagens, uma agência de viagens que está ali do lado dela. Então, a gente tem que botar isso em mente também, principalmente quando a gente fala de um mercado como o automobilístico, como o de mobilidade. A gente não está falando mais do vizinho, a gente está falando de toda a tecnologia que o mundo está trazendo e que a criatividade e a inovação que está na cabeça dos nossos clientes estão trazendo.
Uma outra coisa que eu gosto de falar bastante são as regras de negócio, né? Tratar a Customer Experience como uma disciplina de negócio. Então, a gente falou que Customer Experience são todas as percepções, é a soma das percepções que os seus clientes têm com as interações que você tem. E para a gente falar de aculturamento, a primeira coisa é que as pessoas entendam que Customer Experience não é uma área, não é uma pessoa responsável, não é um cargo. Customer Experience é um negócio que todo mundo tem que ter na veia, mas assim, todo mundo mesmo. E todo mundo tem que entender essas 3 regrinhas de negócio muito importantes. E as pessoas têm que ter isso muito claro, porque senão o propósito se perde. A primeira regra que eu costumo falar é: a verdadeira experiência do cliente, ela começa com uma visão de fora para dentro. Dentro de casa, nós também somos clientes. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho na 99, eu sou uma cliente da 99. Mas eu não posso, dentro das minhas decisões de negócio, trazer a minha visão de processo, trazer a minha visão do que eu acho enquanto gestora de relacionamento com passageiros, porque hoje eu sou responsável pelo setor de experiência de passageiros e de social media da 99, mas isso não é o que define as decisões que eu tomo de negócio. Quem deveria definir as decisões que eu tomo é a perspectiva do meu cliente, é a voz do meu cliente. E isso é importante que esteja no DNA, na cultura de cada uma das pessoas que estão participando das decisões. E mesmo das que não estão, porque as que não estão participando ativamente das decisões são as que deveriam ser as promotoras da voz do cliente, sobre todos os aspectos. E aí a gente tem que tomar decisões que sejam proativas e prevendo a vontade dos nossos clientes. A gente tem que se antecipar, porque senão a concorrência se antecipa muito e a gente acaba se perdendo um pouco no nosso propósito. E a gente tem que gerar valor para os nossos clientes. Segunda regra: você precisa muito mais dos seus clientes do que eles precisam de você. E isso as pessoas confundem com o antigo lema que a gente tinha, né, de o cliente tem sempre razão. E pode ser que o cliente não tenha uma razão, em específico na forma como ele talvez se comunique com a gente, mas se ele está entrando em contato porque ele tem uma dúvida ou um problema, a responsabilidade é nossa. Pode não ser a culpa daquela pessoa que está atendendo, mas quem está ouvindo o cliente ou quem está em contato com aquele problema ou dúvida, está vestindo aquela camisa, está com aquilo estampado no peito e é responsável. E tem que saber que está ali porque tem um cliente do outro lado. Se não tivesse cliente, a gente não existia. Então, é super, super importante as pessoas lembrarem disso. Porque, afinal, hoje a gente tem competição em qualquer lugar. A gente tem competição ali na esquina. E trocar, deixar uma marca é extremamente fácil. O cliente ele faz assim. E ele vai muito rápido. E aí, quando a gente perde um cliente, a gente não está perdendo. Putz, perdi um cliente, vou adquirir outro. Não. Você perdeu todo o ciclo de vida daquele cliente. Toda a história daquele cliente com você. E todo o potencial de recomendação, de crescimento que aquele cliente tinha dentro dele para trazer para você enquanto marca. E também, por último, na terceira regra, uma boa experiência do cliente significa muita grana para o negócio. Por quê? O cliente ele vai ser mais leal, ou seja, ele não vai usar outras marcas, ele vai ficar leal a você, ou ele vai ter uma amplitude maior, ele vai comprar mais com você, vai usar mais os seus produtos, vai usar mais os seus serviços, ele vai ser mais fidelizado por aquilo que você oferece para ele, e ele vai ter uma propensão a te escolher, mesmo que ele tenha outras alternativas, porque ele vai saber que você vale a pena, porque ele vai ter, de novo, voltando no relacionamento, aquele vínculo emocional e que ele sabe que pode ser que seja talvez um pouco mais caro ou um pouco mais difícil de conseguir aquele produto ou serviço, mas ele quer você. E retenção. O cliente que ele tem uma boa experiência, a gente não perde. Se ele tem uma boa experiência, dificilmente ele vai virar as costas pra gente. Então ele pode até usar outras marcas aqui ou ali, mas ele não vai embora, ele fica com a gente. Isso significa grana para o negócio, retorno do investimento. E uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas é que experiência do cliente não é um business case como você faz em qualquer outra coisa. Então, não é uma ciência exata, não tem fórmula, você coloca as premissas bonitinho ali, você sabe, puta, vou investir em tal coisa e vou receber isso de retorno, exatamente aquele valor como retorno. Pode ser que sim, pode ser que não, mas existem formas de você atrelar aquilo a métricas em que você consegue entender e correlacionar os impactos. E sempre vai ter um impacto financeiro correlacionado. Mas o mais importante não é nem o impacto financeiro, é o impacto positivo na vida das pessoas que você está tocando enquanto marca, enquanto propósito que você carrega no dia que você veste sua camisa e acorda e vai trabalhar. Então, isso não tem preço também, mas gera grana para o negócio.
E como é que eu faço tudo isso? A gente falou, né, do que é a experiência do cliente, da importância, esse processo de aculturamento, essas regras que as pessoas têm que ter na cabeça. E como que eu faço tudo isso, né? De forma prática. Como que eu faço tudo isso virar uma realidade? Com cultura. E o que é a cultura, né? Eu costumo brincar que cultura é o que você faz quando ninguém tá vendo, né? É aquilo que você faz sem expectativa de que as pessoas estão enxergando. Então, aquilo que você tem como conjunto de valor e comportamento e enquanto marca compartilhado e aquilo que vai guiar os seus colaboradores para entregar uma ótima experiência dos clientes. Então, quando você tem uma cultura customer-centric, naturalmente, organicamente, as pessoas como um todo vão ter conjuntos de valores, comportamentos que são super compartilhados e coesos e coerentes e integrados no rumo de uma única coisa, que é melhorar e proporcionar uma excelente experiência dos clientes. E isso começa de dentro e sustenta toda a estratégia de marca e das experiências que a gente desenha. Então, não adianta a gente desenhar uma experiência incrível, não adianta a gente envisionar que a gente vai ter tecnologia que vai sustentar e um produto maravilhoso e se você não tiver pessoas. Pessoas. Porque quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de experiência centrada no ser humano. A gente está falando de pessoas. E nada melhor do que ter pessoas do outro lado engajadas e que acreditem naquele propósito. E aí eu costumo falar de 4 pilares que são muito importantes para falar da cultura e que facilitam de forma prática como a gente dissemina, como a gente cultiva e como a gente cresce com aquilo, como a gente atinge os resultados enquanto empresa e enquanto estratégia de experiência do cliente. Eu costumo falar de contratação, comunicação, treinamento e reconhecimento. Contratação. Eu sou bem radical nesse sentido em relação à contratação. Eu uso muito uma frase que é hire the will, train the skill, que quer dizer que você deve contratar pela vontade e treinar o skill da pessoa, treinar a habilidade, contrate pela vontade e treine a habilidade, porque habilidade é uma coisa que você consegue ensinar. A pessoa pode ser incrível já naquela habilidade, mas se ela não for, se a gente dá um gás, se a gente tiver as pessoas corretas e com propósitos compartilhados ensinando, não tem como a outra pessoa não aprender. Ela pode ter uma dificuldade a mais para aprender, ou talvez menos facilidade para aprender uma coisa, mas ela vai aprender. Agora, vontade você não ensina para ninguém. A vontade, ela vem daqui, ela vem do coração. E eu sou bem radical em falar, esquece currículo. Mas eu quero contratar pessoas com uma formação incrível, que falem 200 idiomas, que sejam fantásticas e que tenham... Assim, hoje em dia é muito difícil você achar uma vaga de estágio que não peça X anos de experiência. Eu quero contratar um estagiário, mas ele tem que ser experiente. Então eu quero contratar uma pessoa que não tenha vícios e que tudo bem, não precisa ter experiência, mas precisa ser formado em tal faculdade, precisa falar tantos idiomas, precisa ter o skill de não sei das quantas, o curso de não sei o que lá. Gente, tudo bem. A gente tem que contratar pessoas que façam sentido para a estratégia de marca que a gente tem. Só que a estratégia de marca, ela é sustentada muito pela estratégia de experiência que a gente quer proporcionar para os nossos clientes, porque afinal é pelos clientes que a marca existe. Então, se você não contratar pessoas que têm customer-centric values, que elas são de fato focadas na experiência do cliente e que têm skills necessárias para atender a estratégia voltadas para o lado de soft skills, vai ser muito difícil treiná-las nisso. Muito difícil, porque não se torna algo sustentável, não se torna algo perene. Você pode até tentar exercitar a empatia das pessoas, mas você não ensina com que elas sejam naturalmente empáticas, com que elas sintam a dor. Eu estava assistindo um vídeo hoje que falava sobre simpatia e sobre empatia. A empatia é quando você desce naquele mesmo nível das pessoas que estão sentindo aquela dor, que você se encontra e que você se aproxima. É a conexão que gera a empatia. Por outro lado, a simpatia, ser simpático, gera um distanciamento. Poxa, oi, tudo bem? Eu tenho uma simpatia, mas você não sente, não se conecta. Você pode até sentir um pouco, mas não existe conexão. E quando a gente fala de experiência, a experiência é totalmente conexão. É o vínculo que você cria. E por isso que você precisa contratar pessoas que inspirem e expirem empatia, paixão por aquilo que elas fazem e paixão por vestir a camisa, vestir mesmo, de falar assim, pegar o cliente no telefone e falar, eu sei que a responsabilidade é minha, eu sei que a culpa não é minha, mas poxa, eu tô vestindo a camisa e eu sei que eu, neste momento, represento a marca X para você. A pessoa tem que
minimamente fazer isso. E mesmo que não seja uma pessoa diretamente relacionada ao atendimento, porque a gente está falando que CX não é atendimento, cara, pode ser o cara do contas a pagar. Vamos supor que é uma loja que conserta vidro de carro através de uma seguradora, né? Poxa, o cliente quebrou o retrovisor do carro. O cara do contas a pagar, que paga o fornecedor, que leva o supply de vidro para aquela loja, se ele não fizer o trabalho dele pensando o quanto é importante, o quanto ele impacta a vida dos clientes, ele não está sendo customer-centric. Por mais que ele não tenha nenhum vínculo, nenhuma interação direta com o cliente. Se o cliente chegar na loja, não tem o vidro dele para ele consertar o retrovisor dele, a experiência dele vai ser ruim. E a responsabilidade pode nem ser da pessoa que está atendendo ele naquele momento, mas vai ser do cara do contas a pagar que não pensou no impacto que ele ia gerar se ele não fizesse o trabalho dele. Então, assim, a gente precisa contratar pessoas para garantir que essas pessoas, elas entendam qual que é o impacto delas e que elas sejam entusiastas e que elas entendam com muito entusiasmo aquilo que elas estão fazendo e o porquê do que elas estão fazendo. Então, é importante que a gente entenda que essas pessoas precisam de todos esses skills, que não são coisas que a gente ensina num livro, que a gente ensina com uma fórmula. Uma outra coisa que a gente acha super importante, aqui na 99 principalmente, e que eu levo como experiência de vida, é a diversidade. E também, ao invés de currículo, olhar para a experiência de vida da pessoa. Todo mundo tem uma trajetória, todo mundo tem valores pelos quais foram criados, todo mundo tem uma história, e é importante que a gente saiba disso das pessoas e que isso conta para o desenvolvimento desses soft skills. Nem sempre a pessoa que ficou 10 anos estudando tal tema é a melhor pessoa em tal tema. A gente precisa reconhecer os talentos pelas experiências de vida que as pessoas tiveram. Muitas vezes uma pessoa que fez teve a oportunidade, sei lá, de fazer um intercâmbio, falar inglês por 1 ano num país super bacana, legal, ela pode saber falar inglês, mas ela pode saber falar tanto quanto uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar nunca, mas que, cara, foi num sebo, comprou um livro, estudou e falou sozinho o tempo todo e hoje sabe falar inglês e sabe se comunicar. Então, experiência de vida conta muito. E quando eu falo de diversidade, não é só a diversidade física, né? Homem, mulher, não só de gênero, ou de opção sexual, ou de cor, ou de qualquer outra coisa. Se é alto, se é baixo, se é magro, se não é. A diversidade, ela não é só física, é uma diversidade de talento, é uma diversidade de skill, é uma diversidade de experiência. É reconhecer que as pessoas, elas são diversas e reconhecer que a gente precisa dessa diversidade para ter equilíbrio e para ter criatividade. Porque se a gente tem as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas com os mesmos vieses, a gente não vai conseguir sair fora da caixinha e nem se antecipar para ser melhor que a concorrência nunca. A gente tem que ser muito diverso também e entender que isso constrói não só a marca, mas como também nós mesmos como seres humanos. Isso faz com que a gente evolua e a empresa que a gente está evolua junto com a gente. E a gente tem que também trazer líderes que acreditam na importância dos seus clientes. A gente pode trazer o cara mais ferrado do mercado, o head de não sei das quantas, se ele não acreditar na importância que o trabalho dele tem e na importância de que toda a cadeia tem para a experiência do cliente, cara, a gente vai ter um problema sério. Porque o líder, ele tem que liderar pelo exemplo. E a gente precisa dele para garantir que a gente tem as pessoas corretas. Então, em termos de contratação, cara, meus 2 conselhos principais. Esquece currículo, foquem nas pessoas, tragam líderes e pessoas que acreditem naquilo que elas estão fazendo. Quando a gente fala de comunicação, eu coloquei até aqui, brinquei, né? Over-comunique a importância de CX para todo mundo. É tipo pegar um megafone e falar: isso é importante. Isso é tão importante quanto o lucro que a gente gera aqui nessa empresa. Isso é tão importante quanto os resultados que a gente bate. Isso é tão importante quanto a sua produtividade. Saber que o cliente está tendo uma boa experiência e que a gente está criando uma estratégia sustentável de pessoas felizes e que vão trazer impacto para o nosso negócio é muito importante. E mais importante do que isso é você empoderar as pessoas para que elas tragam a voz do cliente em tudo que elas fazem. Então, a gente tende a às vezes não empoderar, principalmente a linha de frente, porque a gente acha que a linha de frente, ela não tem o contato tão aprofundado do cliente. Por exemplo, às vezes o atendente que fala com o cliente o dia inteiro, a gente acha que ele não tem dados
ele não é o cara que faz análise de dados, então ele não sabe exatamente o que está acontecendo com o cliente. Cada pessoa, cada pecinha do relógio é super importante para trazer a voz do cliente. E quando a gente comunica isso de uma forma estruturada, não basta a gente só ouvir a voz do cliente, mas a gente levar para a empresa como um todo de forma estruturada a voz do cliente, isso cria uma forma de a gente gerar empatia e de a gente gerar impacto no que as pessoas pensam no dia a dia, como elas tomam uma decisão, como eu falei, olhando de fora para dentro e não de dentro para fora. Que elas construam a empresa não em volta dos processos, mas sim em volta da visão do cliente que ele tem dos processos. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente fala de eficiência, mas não existe eficiência se ela não é eficiência aos olhos do cliente. Se a gente está fazendo algo eficiente para a gente e não para o cliente, a gente está se enganando. E ao longo prazo a gente vai pagar essa conta. Uma outra coisa que eu acho super legal e que a gente pratica muito aqui é performar rotinas e rituais que reforçam a importância de uma boa experiência do cliente. Então, uma coisa que eu fazia muito numa das outras empresas que eu trabalhei eram daily huddles para a gente ficar junto, né? Fazer umas reuniõezinhas diárias de 10 minutos, compartilhando histórias de sucesso dos clientes e compartilhando o quanto aquilo faz bem para a marca e para o nosso dia a dia. Então, falar um pouco de cliente, falar um pouco todos os dias com o seu time, a sua equipe, do porquê que é importante a gente proporcionar uma boa experiência e também se colocar no lugar do cliente, né? Fazer as pessoas refletirem todos os dias. Cara, você, enquanto cliente, o que você espera de uma marca? Por que você acha isso importante? Então, por que você não traz isso no seu pensamento de tudo que você faz no dia a dia para o seu cliente? É super importante. E quando aquilo vira hábito, faz parte da gente. Uma outra coisa, compartilhar melhores práticas e histórias de sucesso. Um outro lugar que eu trabalhei tinha um portal em que a gente compartilhava histórias que, por vezes, assim, quando as pessoas se empolgavam, elas viravam até engraçadas, né? Tipo, putz, tive um problema aqui, por exemplo. Aqui na 99 a gente tem um mural de achados e perdidos. A gente tem histórias super cômicas de achados e perdidos. E o fato de a gente compartilhar melhores práticas de como a gente tratou isso, como a gente gerou a emoção do cliente para resolver um problema desse para ele, faz com que a gente lembre disso com uma memória super positiva e a gente se engaje em ter sempre o melhor processo e também revisitar se o que a gente está fazendo hoje ainda faz sentido ou se a gente tem que mudar e ajustar alguma coisa. Então, é bem dinâmico, é bem importante e faz com que as pessoas repensem todas as decisões que elas tomam no dia a dia. Uma outra coisa que é importante, né? A gente costuma fazer muitas coisas em silos. Então, a gente fala de processos de forma acilada. A minha área, ela faz tal coisa. A área tal faz tal coisa. E muitas vezes a gente acaba deixando passar e deixando de comunicar como que as áreas estão colaborando para uma melhor experiência do cliente. Então, é fácil dizer, eu, enquanto atendimento, eu estou fazendo um monte de coisa incrível. Eu, enquanto produto, estou fazendo um monte de coisa incrível. Opa, pera lá. Se as pessoas não colaborarem, se as pessoas não forem integradas, se as pessoas não buscarem com que as áreas trabalhem da melhor maneira, eventualmente esses esforços eles podem colapsar. Esses esforços eles podem ser divergentes. Esses esforços eles podem estar gerando mais esforço para o cliente ou retrabalho. E retrabalho significa que a gente está perdendo grana, que a gente está perdendo tempo e que a gente está perdendo o principal, o cliente no nosso foco. Porque se a gente gera desengajamento entre as áreas ou a gente não colabora, a gente acaba demorando mais para achar a solução ideal para os nossos clientes e aí a gente acaba desengajando o cliente e perdendo. Então a gente está dando um tiro no pé. Uma outra coisa que é super importante, eu falei um pouco no slide anterior, é o quanto o trabalho de cada colaborador impacta na vida dos clientes. Então, toda vez que eu recebo algum funcionário novo na minha equipe, eu sempre falo, você sabe quantos milhões de passageiros a gente tem? E eu sempre falo para eles, pensem nesses milhões de pessoas e de vidas que vocês impactam no dia a dia. E isso são só as pessoas que têm o nosso aplicativo baixado. Agora, pensa nas famílias dessas pessoas. A gente está impactando essas pessoas e as suas famílias. A gente está impactando essas pessoas, as suas famílias e a sociedade com a modalidade de transporte que a gente está proporcionando para as pessoas, com o quanto a gente está se tornando mais acessível para as pessoas, quanto a gente está impactando a sociedade, dando alternativas de transporte para as pessoas que optam se transportar conosco. E isso é muito legal, porque as pessoas elas param para refletir e elas esquecem da grandeza do trabalho delas. E isso no atendimento talvez seja até um pouco mais fácil de fazer, mas quando a gente fala de outras áreas da empresa, às vezes não é discutido. Não é discutido quem é o seu cliente, quantos clientes você tem, que tipo de clientes você impacta, que tipo de clientes você quer impactar.
perde-se aquela visão de, poxa, clientes que têm interesse na minha marca, eu tenho que ter no meu radar também. Então, você acaba, se você não fala do seu impacto na vida das pessoas, você acaba se perdendo e se distanciando daquele propósito de tudo que você faz e você deixa de lado muito do que poderia ser feito e que a gente está aqui para fazer, que a gente está aqui para vestir a camisa e para entregar. Então, eu considero isso super importante. E eu volto a dizer, comunicar. Aqui a gente tem reuniões semanais e isso vale, assim, reuniões de equipe de 10 minutos, isso vale em reuniões que envolvem a empresa toda, isso vale em reuniões de liderança, isso vale em reuniões com todos os times envolvidos e só com líderes ou com, enfim, toda a linha de frente envolvida. Em todo lugar que a gente puder falar da importância da experiência do cliente, que seja em uma frase, que seja repetindo a sua missão, a sua visão, um manifesto, se você tiver, os seus valores, se você tiver, o seu propósito de área ou de equipe, se você tiver, que é importante sempre ter um construído com foco no cliente, é muito importante. Para que as pessoas, elas tenham isso, assim, no coração. Tipo, a gente tem um hino do nosso time de futebol, assim, bem lá no nosso coraçãozinho, a gente sabe cantar, mesma coisa. O hino é a importância do cliente e da sua experiência pra gente, enquanto a gente acorda, põe a maquiagem todos os dias, ou só põe a cara feliz e vai trabalhar. Então, super importante. Treinamento. Treinamento é uma prática que a gente chama de socialização muito importante, né? Acho que quando eu comecei a trabalhar com estratégia de experiência do cliente, acho que isso foi o que mais me impactou. Eu fiquei, enfim, numa das empresas que eu trabalhei, eu fiquei 1 mês no centro de treinamento, entendendo a importância de entregar uma estratégia e entregar uma experiência consistente. Eu poderia ter aprendido diversas coisas. Eu poderia ter aprendido a fazer análises, eu poderia ter aprendido a mexer em ferramentas, eu poderia ter aprendido a mexer em sistemas, eu poderia ter aprendido, um monte de teoria. Mas eles focaram numa coisa. E essa coisa, ela se tornou tão importante para mim que ela virou meu propósito de vida. E faz 10 anos que eu repito que o meu propósito é a experiência dos clientes, que eu tenho contato e que eu tenho impacto e que eu consigo mudar a vida. Eu fiquei por 1 mês treinando o quanto ter uma consistência. Eu posso não ser, tipo, o melhor todos os dias. Eu posso não conseguir entregar a melhor experiência do mundo para todos os meus clientes. O que importa é que eu tente e o que importa é que eu tente de maneira consistente. E quando eu digo eu tô falando da companhia como um todo. Porque o que acontece? Muitas vezes, se você não contrata as pessoas corretas, não comunica corretamente ou overcomunica sobre a importância da experiência dos clientes, você não tem uma operação consistente. Você não tem pessoas trabalhando de forma consistente, colaborativa e integrada para entregar uma boa experiência. E aí você cria um Frankenstein. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito é pegar como referência estratégias de marca de outras empresas e estratégias de experiência do cliente de outras empresas. Eu vou dar um exemplo que não está relacionado ao mercado que a gente está, para ser fair também. Por exemplo, quando chego na Apple, eu tenho um Apple Genius. O cara vai lá, me cumprimenta, me dá oi e tal, perguntas, só falta perguntar se eu quero um café, me atende rapidamente, me agenda, fala, me põe na fila correta, legal. Putz, super incrível a experiência, sou super bem tratada, dando um exemplo. Aí eu quero ir no Walmart. Aí vamos supor que o Walmart decide botar lá um Walmart Genius na porta. Gente, eu quero entrar, eu quero fazer minhas compras, quero pagar no self-checkout e ir embora. Se eu tiver um Walmart Genius me seguindo, perguntando o que eu quero, o que eu quero fazer, o que eu quero comprar, qual a cor da escova de dente que eu quero, eu vou ficar maluca. E não é a experiência que eu quero, porque não é a estratégia da marca. Então, por favor, não entreguem estratégias Frankenstein, não copiem a estratégia de experiência do cliente dos outros. A estratégia de experiência do cliente, ela é desenhada a partir do que você tem como promessa de marca e cada marca tem que desenhar a sua. Porque cada marca tem um nicho de clientes, cada marca tem um tipo de cliente, uma persona diferente ou personas diferentes e a gente precisa ser muito, muito, muito muito consistente, muito firme em seguir a experiência de marca que a gente proporciona para os nossos clientes, que a gente quer proporcionar para os nossos clientes. Então, não é uma coisa que a gente pode sair copiando, porque senão a gente corre um risco de ter uma experiência muito pior. E cada companhia tem um momento. Costumo dizer que é importante, antes de avaliar, antes de desenhar uma estratégia, avaliar o estágio de maturidade que a gente está. E isso tudo vem como parte de treinamento. Quando a gente tem pessoas treinadas,
em experiência do cliente, ou no que é a experiência, ou na importância da experiência do cliente, a gente consegue ter uma clareza muito maior sobre que estágio de maturidade eu estou enquanto empresa para eu poder fazer essa ação ou não fazer essa ação, para tomar decisão mais assertiva. Eu já falei, a companhia, a estratégia, elas devem ser construídas a partir da visão do cliente e não o processo. É muito comum a gente ver as pessoas discutindo o processo. Ah, mas o processo aqui é assim. Quando a gente perde a visão do cliente, a gente olha para o processo, a gente esquece de uma coisa. O processo ele é construído por quem está ali dentro. Um processo que seja desenhado para entregar uma experiência específica. O processo ele é desenhado para ele suportar o desenho da estratégia que a gente envisiona. Não é o processo que define a estratégia de experiência do cliente, né? O processo ele é um meio de tangibilizar a experiência que a gente envisionou. E se a gente constrói todas as nossas decisões em relação à experiência pelo processo, a gente perde o ponto de vista do cliente, porque quem constrói processo são pessoas que estão dentro de casa. Uma outra coisa super importante, treinar para que as pessoas pensem como clientes. Lembrem, as pessoas quando põem o pezinho fora da empresa, elas são clientes. Até na hora que elas vão almoçar, elas são clientes. E elas têm que estar o tempo todo pensando. E quando elas estão tomando decisões, é sempre importante, é aquela coisa, né? Pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Para o cliente é a mesma coisa. Eu vou pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Porque antes de tomar a minha decisão, eu tenho que tomar a decisão como um cliente. Outra coisa, treinar todos os colaboradores para que eles conheçam os seus clientes. A coisa mais comum que eu vejo é que as pessoas não saibam quem são os seus clientes. Não sei quem é a persona, não sei quem são os clientes que eu mais atendo, eu não sei quem é o nicho de clientes interessado no meu produto ou serviço. A gente pode até saber por um sistema de dados, de cadastro, quem são essas pessoas. Mas quando eu digo conhecer o seu cliente, é conhecer o que ele quer. Conhecer se ele está feliz, conhecer o que ele gosta, conhecer o que ele deseja. Conhecer a fundo para você poder ser preditivo. Hoje o meu cliente, ele usa a minha plataforma por conta disso, mas eu sei que daqui a algum tempo o meu cliente vai precisar daquilo, porque eu conheço o momento de vida que ele está, porque eu conheço o contexto social em que ele está inserido, porque eu conheço exatamente aquela experiência que ele está buscando quando ele entra em contato com um produto ou um serviço, e não simplesmente, o meu cliente, ele é de 25 a 35 anos de idade, a maior parte é do gênero tal. Isso é dado demográfico, mas ele não é conhecer o seu cliente a fundo. E isso não preenche o propósito de estratégia de marca que a gente define. Outra coisa é treinar e dar ferramentas para as pessoas para que elas resolvam o problema do cliente de forma autônoma. Quando a gente percebe que, enquanto marca, a gente está brincando de batata quente com o problema do cliente, tipo, o cliente veio com problema, pode resolver aí? A gente está desengajando a cultura, a gente está indo contra o movimento de empatia que a gente quer gerar e a gente está tirando a responsabilidade das pessoas, né? Então, é muito importante que cada colaborador, seja ele o CEO ou o analista linha de frente ou o cara que desenvolve o produto, o engenheiro de desenvolvimento do produto X, ele tem que resolver o problema do cliente. Ele tem que sentir a dor do cliente. É muito importante para que ele se sinta incomodado quando um cliente ele vem com um problema ou com uma dúvida. E ele tem que se sentir responsável, accountable por aquilo. Ele tem que sentir que ele está fazendo a parte dele. E não só jogando a batata quente para a área que talvez resolva, que costuma ser a área de atendimento. As pessoas têm que ter esse interesse genuíno. E a gente, de novo, não ensina a pessoa a ser genuína. A pessoa a ser genuína vem de a gente contratar pessoas que de fato têm essa paixão, esse brilho no olho. Mas quando a gente treina as pessoas e dá as ferramentas para que elas ponham em prática essa empatia, essa paixão e esse entusiasmo, a gente tem uma receita boa de sucesso. Por último, reconhecimento. Reconhecimento é uma forma muito legal e muito poderosa de a gente engajar os colaboradores. Então, hoje a gente costuma ver muita empresa reconhecendo por performance, reconhecendo por produtividade, reconhecendo por qualidade, reconhecendo porque bateu meta. E para mim, isso é super importante, mas não é o principal para uma estratégia de experiência do cliente. A gente tem que reconhecer pessoas que geram valor para os clientes e de forma que a gente enxergue que elas se importam.
A gente precisa reconhecer pessoas que têm no sangue, que têm no olho, no brilho do olho, que elas fazem aquilo por um propósito de estarem felizes, porque fazem isso para clientes, porque sabem que o cliente pode ser eles mesmos, um familiar, um amigo ou uma pessoa X. Qualquer pessoa do mundo que seja impactado por aquilo que a gente está ali fazendo. Outra coisa que é importante, celebrar resultado de comportamentos centrados no cliente de forma constante. Celebrar do tipo, cara, olha que legal que a gente conseguiu fazer e desenvolver para o nosso cliente. Olha a ideia massa que a gente teve. Olha como a gente performou porque a gente conseguiu trazer uma solução que fazia com que o cliente tivesse menos esforço. Então, a performance, ela pode ser celebrada, mas ela deve ser celebrada desde que a gente tenha buscado essa performance pensando no cliente. É como o banco. Eu já trabalhei em banco. É muito difícil você celebrar comportamentos customer-centric em ambientes em que tem um desafio muito pesado de meta. Meta, o tempo todo tem que bater, tem que vender. Só que se você tem uma visão holística do negócio, você começa a perceber de que se você não estimula as pessoas a fazerem isso pelo cliente, aquilo se torna muito insustentável. Você vai ter um cliente engajado por um curto prazo de tempo, que não vai confiar em você, que não vai confiar na marca e que tem um potencial de retenção muito alto. Então, quando você faz aquilo, olhando para o propósito do cliente, cuidando de fato do cliente, pensando na experiência dele, na jornada dele inteira contigo, você tem um potencial muito forte de manter aquele cliente com você e de fazer com que ele volte e recomende e tudo mais. Então, quando a gente celebra performance, é legal você bater meta no banco, por exemplo. Eu digo isso porque eu já trabalhei em um. É bacana você, conseguir fazer um monte de investimentos para o cliente, abrir conta, limite cartão, linha de crédito. Legal. Faz sentido para a vida dele? Faz sentido para o momento dele? Ele vai sentir se daqui 1, 2, 5, 10 anos ele precisar de alguma coisa que você se importa de fato com o que ele precisava e que você conhece ele a ponto de você recomendar com confiança e com um vínculo emocional o que ele precisa? Se sim, você está no caminho certo. Se a resposta for duvidosa, não é o caminho certo e não é o que a gente indica. Uma outra coisa que eu acho super importante é atrelar metas de experiência de forma cross. Então, de novo, meta de experiência não é só do atendimento. Uma meta, por exemplo, como recomendação, como NPS, é uma meta que é uma ferramenta poderosa de motivação, de engajamento e de resultado, só que ela não deve ser de uma área só. Porque todo mundo tem impacto. E volta naquela coisa que eu falei do treinamento. Se você treinar as pessoas para e comunicar, treinar e comunicar, para que as pessoas saibam o impacto que elas têm em cada coisa, atividade, tarefa que elas fazem no dia a dia delas, na experiência do cliente, elas vão saber que elas estão sim atreladas àquela meta. Elas podem não ser os principais decisores, mas elas têm impacto. E cada um tem que agarrar a oportunidade que tem no processo que é responsável para impactar de forma positiva a experiência do cliente. E para você fazer isso de forma positiva, você tem que fazer isso de forma colaborativa e integrada com outras áreas. E você tem que fazer isso com propósito no peito, no coração e com brilho no olho, porque você está ali, porque você foi escolhido e as pessoas que te trouxeram para lá acreditam que a sua cultura faz sentido com o resto da empresa. Então, falando desses pontos, reconhecimento também não precisa ser uma coisa super formal. Tem muita gente que pensa que reconhecimento tem que ser, eu tenho que dar um prêmio. Cara, reconhecimento ele pode ser que nem no McDonald's, a foto na parede, a foto no portal. Ele pode ser um cartão para você tomar um café na sua cafeteria favorita. Ele pode ser um gift card de uma loja que alguém queira comprar alguma coisa. Ele pode ser um livro. Ele pode ser também um evento, um jantar com os executivos. Cara, tem N formas de você reconhecer as pessoas. Teve um lugar que eu trabalhei que foi super, super, super legal. A gente tinha reconhecimentos formais e informais. Em informais, a gente tinha mensalmente as pessoas top 3 em Customer Centricity que ganhavam gift cards de 5, 10 dólares em que elas conseguiam comprar café, comprar coisas, livros, enfim. Então, era uma forma de reconhecer as pessoas que tinham comportamentos centrados no cliente. E, cara, só de você ser reconhecido no grupo já dava um engajamento, uma forcinha para você querer receber esse prêmio todo mês. Todo trimestre a gente tinha o que a gente chamava Front Row Center Award, que é um prêmio de que você tá na frente e no centro, né? O prêmio de destaque, em que a gente ganhava um day off, em que a gente ia fazer qualquer atividade proporcionada pela empresa,
de integração com outros colaboradores que tiveram o mesmo comportamento centrado no cliente, e a gente discutia sobre a experiência do cliente, e a gente passava o dia, sei lá, jogando paintball, indo no fliperama, indo jogar boliche, depois jantando, happy hour, era super legal. E ao longo do ano tinha um programa formal, que era o Champions Club, que era um clube de pessoas que recebiam os títulos e prêmios de campeões, que iam viajar em viagens all-inclusive por, enfim, hotéis ao redor do mundo. Era bem incrível. E as pessoas, elas ganhavam esse reconhecimento porque elas tinham esses comportamentos ao longo do ano. Era uma forma de você, primeiro, engajar com um custo baixo as pessoas num curto prazo e de forma informal, esses prêmios, né, dentro dos times, mas que eles fossem cíclicos e que eles fossem frequentes, tivessem uma periodicidade para que a pessoa não esquecesse o Big Prize, que na verdade era a viagem, todo mundo queria viajar. Só que uma forma de você não desengajar as pessoas ao longo do caminho, porque podem existir N motivos para a pessoa, enfim, perder o olho no prêmio, era a gente ter essas celebrações ao longo do caminho. Então, existem várias formas de fazer isso. E uma outra forma que eu esqueci de falar, tem muitas empresas que reconhecem que, na verdade, elas estão num caminho mais autocrata, né? De empoderar os seus colaboradores. Acho que um grande exemplo disso, você já deve ter ouvido bastante falar, é a Zappos. Mas existem outras empresas. Tem um hotel, a rede de hotéis Hits, ela também faz isso. Ela empodera o seu colaborador, desde a linha de frente até o CEO, com um budget por dia, para que eles possam resolver problemas de experiência do cliente. Então, é um budget limitado, mas que todos os colaboradores, eles são treinados para que eles usem da melhor maneira, nas situações que eles julguem mais críticas, o que desenvolve o senso crítico, primeiro, desenvolve empatia, segundo, o senso crítico do colaborador decidir. Ele não tem um budget infinito, mas ele pode usar aquele budget durante o dia para, se ele se deparar com uma situação em que ele acha que ele pode criar um momento de experiência uau para o cliente, ou que ele pode resolver um problema super crítico para o cliente, ele pode usar, e aí depois eles celebram isso. E quando as pessoas usam isso de forma correta, primeiro, você tem um retorno, porque esses clientes ficam mais engajados, e segundo, você consegue celebrar as decisões dessas pessoas que geraram esse engajamento, essa retenção, essa lealdade, ou até mais amplitude de compra e tudo mais. Então, é uma forma legal também, eu acho que, de novo, exige a gente pensar se a gente está no nível de maturidade para isso, e saber reconhecer, né, se é o momento de você dar essa autonomia de forma que as pessoas se autogerenciem, essa forma autocrata de se gerenciar e de operar, mas dá para chegar lá. Várias empresas já fazem isso, várias empresas já estão nesse caminho. Então, essa fica uma minha contribuição para vocês. Como referência, no material, eu vou passar rapidamente, mas aqui no material vocês podem consultar. Tem um monte de livro que vocês podem ler. Os meus top 3 dessa lista, o Outside In, é a Bíblia de experiência do cliente, para quem quer saber direitinho todas as disciplinas, pegar algumas referências de alguns pontos que eu falei. A Loja de Tudo, do Jeff Bezos e a Era da Amazon. Incrível, 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 incrível. Muito importante. Foi para mim a leitura. E o Chief Customer Officer, da Diane Bliss, que é uma super referência no mercado de CX. E eu também coloquei para vocês vários artigos para que vocês possam dar uma lidinha sobre o tema de cultura centrada no cliente. E aí, para quem está curioso, no último link, tem uma lista das 100 empresas mais empáticas do mundo. É uma lista de 2016, foi uma pesquisa feita super legal. E tem 2 empresas no top 20 do mercado automobilístico. Se vocês estão curiosos para saber, entrem, para saber se vocês estão. Mas a gente tem, assim, empresas de diversos setores que a gente às vezes nem imagina que elas podem ser tão empáticas. É muito legal porque tem empresas de tecnologia nessa lista e você fala, como que a empresa de tecnologia consegue ser empática? É um artigo bem legal para se ler. Tem bastante das referências e um pouco mais das práticas de cultura e de empatia que essas empresas exercitam. Fico super, super disponível para vocês. Mandem perguntas. Entrem em contato. No material vocês também têm o meu e-mail, meu LinkedIn. E eu fico à disposição. Muito obrigada.